Vamos lá. Então, conforme dissemos, hoje estamos no roteiro 5, Educação Espírita. Então, vamos nós. O objetivo desse estudo é indicar as diferenças existentes entre instrução e educação. Conceitos interessantes para a gente aprender, esclarecer a respeito dos 4 pilares modernos da educação e correlacionar esses pilares com os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo. Então, é trazer a pedagogia da educação com a pedagogia do Espírito. Então, é o livro 5, né? É o mesmo livro, né? A gente já está no roteiro 5, do livro 5. No dia 5, não. É o livro 5 do roteiro 5. Então, esse conceito, que eu confesso que eu não conhecia, mas estudando a gente vai aprendendo as coisas, né? Então, esse primeiro conceito aqui, instrução, se destina à sobrevivência. Educação se destina à vida. Então, instrução, o saber convencional, significa algo que vem de fora para dentro, com a função de nos adaptarmos às convenções sociais. Então, instruir é ensinar alguma coisa a alguém para que ela se adeque a uma realidade, ao convencionalismo da sociedade. Então, instruir se destina a essa sobrevivência e é algo que é transmitido de fora para dentro. É algo que a gente passa para outra pessoa, que a gente adquire através de outra pessoa. Isso é instrução. Educação significa conduzir para fora. Que coisa interessante. Educação é conduzir para fora, isto é, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades que em nós existem. Ou seja, todos nós somos educáveis. Todos nós temos o potencial divino dentro de cada um de nós. Tal como a semente que necessita apenas de certas condições exteriores para que o que nela está contido, em essência, se possa transformar em planta e florescer. Ou seja, o processo de educação é essa lapidação de trazer ao mundo o que já está nessa condição de espírito eterno, com a presença, com a semente de Deus contida em cada um de nós. É muito bacana isso, né? Não, mas é da alma. Então, isso é uma coisa do estado latente, que você revela, você brota. Então, o educador é esse facilitador de fazer com que brilhe a vossa luz, né? De cada um. Inclusive, Rita, você traz à luz esse assunto. Nesse capítulo, ele é rico nessa discussão. Piaget, Montessori, Paulo Freire, vários educadores e filosofia da educação. Só que eu não vou entrar no mérito, porque eu não domino esse assunto. Então, não vou. Eu foquei nos pilares da educação moderna e neste paralelo com o Evangelho e com o Espiritismo. Mas quem quiser se aprofundar nesse aspecto da pedagogia educacional, de todos esses pensadores do processo educacional, está lá no roteiro 5 também discutido e aprofundado. Quem quiser estudar um pouco mais isso, ou relembrar, já que vocês são educadoras. Fazer revelar. Não que não fosse importante a questão. Isso. Então, o educador é aquele que rega a plantinha, que faz com que nasça esse talento que já está em estado latente, né? Então, aí Emmanuel, para variar, o nosso grande
consolidador desse pensamento, traz o conceito à tona aqui, quando ele diz: reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos do que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Então, o Cristo já nos ensina dizendo isso, que brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir, deve emergir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força da instrução do que vem de fora para dentro, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Nela plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, vocês vejam que beleza, né? Essa síntese do pensamento de Emmanuel, que está lá em Pensamento e Vida, nesse livro da psicografia de Chico Xavier. Então, ele sintetiza esses conceitos. Ele diz que brilha a vossa luz, que isso só pode ser conseguido pela educação, mas não apenas uma educação imposta pela instrução, mas uma educação que venha de dentro, com a adesão do querer, com a adesão da vontade de cada um de nós, para se consagrar ao bem, sem constrangimento de qualquer natureza, para libertar esse espírito que em estado latente brilha e está presente em cada um de nós. Então, é maravilhosa essa síntese de Emmanuel aqui. Ele já consolida um pouco isso que a gente está discutindo a respeito de conceitos de instrução e de educação. Então, os 4 pilares da educação moderna. Aí é o que ele traz, esses 4 pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, esse é o caminho da pedagogia moderna, da educação moderna: conhecer, fazer, conviver e ser. Esse aqui é o desafio que a gente vai sempre ver por esses diversos autores que você citou aí, tentando caminhar para esse lado, a construção do ser, a construção do conhecimento, a construção do aprender a fazer, do aprender a conviver. Esse é o desafio educacional. Trazendo isso para os fundamentos nos ideais da igualdade, da solidariedade humana, e trazendo isso para conceituar cada um desses pilares. Aprender a conhecer exige liberação interior de preconceitos, o afastamento do ceticismo e sistematizado que tudo nega e do absolutismo epistemológico que tudo reduz e engessa. Então, aprender a conhecer exige fazer emergir, brotar tudo isso sem amarras. Então, conhecer tem que ser liberar você para conhecer as coisas, sem estar criando amarras no seu pensamento e no seu ser. Uma aguinha, Aprender a fazer, portanto, ter a coragem de executar, de correr riscos, de errar na busca de acertar,
é um convite, obrigado, meu irmão, permanente à descoberta de métodos e instrumentos mais integradores, que respeitem os saberes e fazeres dos outros, que auxiliem na superação do mérito tecnicismo. Então, aprender a fazer é você deixar que cada um faça, que dê direito a cair, porque caindo é que se aprende a caminhar, que dê direito a errar, porque o erro é que nos conduz ao acerto. São as tentativas, né? Então, aprender a fazer não é uma imposição de uma técnica que tem que ser desse jeito, é deixar que cada um descubra a sua experiência e evolua com esse aprendizado, né? Porque só se aprende fazendo. Né? Essa é a grande descoberta que a gente chega a essa conclusão. Né? Por mais que a gente tenta e diga a um aluno, a um filho, a alguém, meu filho é desse jeito, meu filho faça assim, ele vai ter que passar pela experiência. A experiência é individual. A experiência, sábio não é quem apenas entende a melhor maneira de fazer. Sábio não é quem aprende com seus próprios erros. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Mas, em tese, a gente precisa aprender pelos nossos erros. Mas a gente pode economizar muito mais dificuldades se a gente aprendesse com os erros dos outros. Né? Se a gente não precisasse passar pelaquela experiência. Então, muitas vezes, um pai chega para um filho e fala, meu filho, não faço não, que isso não vai dar certo, não. Não, mas isso foi com você, comigo é diferente. Então, é aprender a fazer. É necessário correr riscos, errar na busca de acertar. Então, muitas vezes, a pessoa quer passar por essa experiência. Então, eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, quando o cara quebra a primeira vez, a culpa não foi dele, foi azar. Quando ele quebra a segunda vez, a culpa foi do mercado. Quando ele quebra a terceira vez, a culpa foi do concorrente. Quando ele quebra a quarta vez, a culpa foi da conjuntura, foi somando tudo. Ou seja, quando ele quebra a quinta, ele fala, não, fui eu agora vou prestar mais atenção. Eu agora vou prestar mais atenção. Né? Então, a gente costuma terceirizar a culpa, a responsabilidade, muitas vezes. Então, às vezes, a gente precisa errar uma, errar duas, errar três, mas não era melhor que a gente chegasse na primeira vez e dizer, ei, é por aí não, pega um atalho, né? Pega um atalho por aqui, mas o cara não quer. Não, papai, você é de outro tempo, o mundo que você viveu é outro, e o mundo é outro, né? A gente numa sala de aula, eu saía por dia, né? E a gente fala para 40 adolescentes. 40 mundos, né? Me dirigindo a ele, e ele fica assim. E são 40 mundos, né? Eu disse, é com você mesmo, meu filho. Aí ele... E 40 mundos, né? E chega-se adulto, essa sua fala é muito pouco, chega-se adulto querendo que o outro resolva. Resolva isso. Posso querer ficar, vai fora. É o desafio de educar. Tu acha aí? É difícil. Não, a gente tem que chegar adulto assim, ninguém. Aprender a conviver implica em construir uma identidade própria e cultural, situar-se com os outros seres, compartilhando experiências e desenvolvendo responsabilidades sociais. O homem é um ser social. Então, a gente precisa desse aprendizado da convivência. Tão importante quando as crianças se sociabilizam desde cedo. Né? Quando você cria uma criança sozinha, isolada, é muito mais difícil o exercício da sociedade. Né? Porque a criança muitas vezes se torna egoísta. Você vê um filho de um lado e muitos filhos, ele tem um comportamento completamente diferente de um filho único. Então, o filho único tem uma exclusividade no dia a dia. Muito filho, a roupa de um vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. O mais novo pega a escadinha, né? Já pega o sapato meio surrado, já pega o livro meio surrado. Mas aprende a compartilhar, a conviver. E, normalmente, famílias numerosas têm essas características, porque uns aprendem com os outros. Né? Então, minha mãe é filha de uma família de 17 irmãos. Então, eu assistia essa convivência familiar. Eu não discutia esse aspecto com minha avó e com meu avô,
mas eles eram do Agreste, viviam em fazenda, eram pecuaristas, agricultores, mas a fazenda, a casa da fazenda do meu avô e de minha avó era uma mesa que eu conhecia. A mesa era uma mesa de 20 lugares. Aquelas mesas que todo mundo sentava, filhos sentavam, mamãe tinha sobrinhas mais velhas que ela. Mamãe já nasceu tia. Então, mamãe tinha 3 ou 4 sobrinhas e sobrinhos que eram mais velhos. Porque a diferença de idade de minha mãe, que era mais nova, para mais velha, era 22 anos. Então, minha avó passou 22 anos grávida. É a trajetória de minha avó. Ela veio para povoar o mundo. Isso é necessidade da alma, né? Isso é necessidade da alma, né? Então, é tudo, né? Então, é necessidade da alma. Eu tenho 49 primos. Quer dizer, 48, porque eu sou um dos 49. Eu tenho 95 primos de terceiro grau, né? Porque aí vai. Então, a família você não se conhece mais. Então, essa convivência é diferente de uma família pequena, menos numerosa, porque não tem essa. O almoço de domingo, como é que você dividia o galeto para 17 filhos? Tudo bem que não estavam os 17 filhos na mesa. Então é por isso que o hábito do sertanejo na fazenda de meu avô era matar um garrote toda semana, era matar um porco ou um carneiro ou um bode todo dia, e galinha nem se fala. Então essa era a mesa, quando não tinha geladeira, não tinha nada disso. Então era carne de sol. 4, 5 refeições por dia, se levanta ainda antes do pôr do sol, toma um copo de leite e vai para a roça, vai para o curral, vai para o cercado, volta para almoçar. O almoço era 10, 11 horas da manhã. Aí, carne na mesa, cuscuz, que aí dava tempo de preparar. Os trabalhadores da cozinha dava tempo de preparar. Era o hábito que tinha. Aí você ficava em casa por ali, esperava o sol baixar, aí saía de novo. E voltava lá para as 4 horas da tarde, aí vinha a janta. A janta era outra carga. E depois ficava por ali, tomava banho, não sei o quê. Aí vinha a ceia. A ceia era aquele copinho de noite antes de dormir. Né? Era todo mundo na cozinha, casa de farinha, casa de milho, preparando. Então era o hábito. É por isso que eu sou esse exemplo de nutrição. Porque a gente sentava na mesa de manhã e não saía. Mas com isso havia convivência. As filhas mais velhas ensinavam as filhas mais novas, porque não tinha escola. Então era o hábito que se vivia antigamente. E olhe, sem contar com a provedora da região, porque antigamente os povoamentos, essas fazendas é que surgiam as moradias, os vilarejos é que surgiam daí. Uma das fazendas que meu avô teve, hoje é um município, um vilarejo, sei lá, um distrito de um município, porque vai se criando em torno, né? Aqueles vilarejos, moradores, e aí vai. Né? Então, ela era a médica homeopata de todo mundo. Ninguém tinha médico, o médico passava de vez em quando lá, tinha um caderninho de receita de Almeida Prado, homeopatia. Então, eram as receitas que ela dava, de tome o chá, tome isso, tome aquilo outro, que era mediunidade intuitiva e médium receitista para estar fazendo aquilo ali. Era o que a medicina tinha antigamente, que a gente já discutiu isso aqui. Era a medicina dos xamãs, dos feiticeiros, dos médiuns, que receitavam essas coisas. Né? Depois é que a medicina deu à luz a 17 filhos, tudo com parteira no meio do mato. Parteira no meio do mato. Não tinha trabalho de parto, cesárea, hospital, não tinha nada disso. Então, e a espiritualidade atuando, né? Porque não teve nenhuma infecção e não perdeu nenhum filho. Nenhum. Então, como é que a espiritualidade está atuando? Está cuidando para que povoe as regiões, né? Rapaz, tudo taludinho, isso. Criado com leite de jumenta, queijo de coalho, queijo de manteiga, manteiga feita na hora, não tem tempo ruim, não.
É só comer. É. Então, no final, aprender a ser. Então, aprender a conviver é essa regra em construir uma identidade própria e cultural, né? A gente tem que entender que as sociedades, as cidades crescem em cima de um território. Isso aí é outra metodologia, é um território, um povo que se assenta nesse território. Esse povo assentado no território cria uma cultura. Esta cultura, você tem as suas arenas e as suas agendas. As arenas para discutir as questões diferentes e as agendas para conciliar. E, em cima disso, a legislação. Assim, as cidades cresceram e prosperaram no mundo. Então, é território, povo, cultura, arenas e agendas, legislações. As cidades cresceram assim, né? Então, quando um povo conquistava outro povo pelas diversas guerras que a gente tinha, as culturas se chocavam. O que é que a gente está assistindo hoje? Ainda hoje de manhã eu estava vendo um vídeo de Netanyahu, presidente de Israel, se dirigindo ao povo árabe. Territórios diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, arenas diferentes, agendas diferentes, legislações diferentes. Então, o povo persa, que vive no Irã, o povo judeu, que vive em Israel. Culturas se chocam, religiões diferentes, judaísmo, islamismo. Então, você tem, nessa confusão toda, você tem as arenas e as agendas, né? Então, é necessário aprender a conviver. É um processo educacional. É por isso que o Brasil é um país laico, que o Brasil convive da melhor maneira possível com diversos credos religiosos, respeitando a todos, né? Aprender a ser. Ressalta a necessidade de superação das visões dualísticas sobre os homens, das visões fragmentadas acerca da educação. Contempla uma concepção integral do ser humano. Então, não é mais aquela questão de nós somos alma, nós somos corpo. O que prevalece é a alma em detrimento do corpo. Não tem mais essa visão apenas dualista, nem fragmentada. Aprender a ser é olhar o homem integral. Nós somos um todo, uma concepção holística desta visão do homem integral. Não é? Eu acho que aí a gente vai um pouco, porque assim, ó, a educação é para chegar a todos. Tem que tocar a todos de qualquer jeito. Mas não acontece. Existe uma distância muito grande entre quem está na escola pública e quem está numa escola particular. Há alguns destaques, entendeu? Mas falta muito para fazer esse abraço. Veja, Rita, isso que você coloca dessa questão do caráter universalista da educação, aí entra o papel do Estado. O Estado provedor, política pública de acesso à educação. E aí entra, por exemplo, as ONGs, as instituições do terceiro setor, que nós somos uma, né? Então, você, quando olha a organização do Estado, você tem o primeiro setor, que é o Estado. O segundo setor, que são as empresas privadas. São empresas. E você tem o terceiro setor, que nem é empresa, nem é Estado, mas que faz o papel de ambos, né? Então, por exemplo, as ONGs, as igrejas, essas instituições, como a gente, como as igrejas, como os clubes sociais, são instituições do terceiro setor, que tentam suprir uma lacuna que o Estado não atinge. Então, por exemplo, a gente estava aqui conversando com o Bel. Bel cuida aqui do reforço escolar. Lá embaixo está aqui os médicos voluntários. Tudo isso é aqueles dois pilares que tem aqui nessa instituição, evangelho e cidadania. Então, cidadania é esse papel do Estado, é prover a cidadania do ser, né? Aí você diz, não, a lacuna existente entre a educação pública e a educação privada é enorme. É, mas está melhorando muito. Quando você vê
As escolas públicas hoje é diferente do que foi antigamente. Você vê escolas em tempo integral, você vê uma série de coisas. Aí você vê, é sempre o mesmo pilar. Vários pilares: educação, saúde, segurança, assistência social. São esses pilares que o Estado acaba tendo que prover, né? Então, o Estado está se esforçando para poder fazer com que essa coisa chegue. E é papel nosso, que alguém falou aqui, a educação de berço. É papel nosso prover a educação de berço, a educação moral. Porque o que se vai ver na escola é a educação científica. Você não educa o aluno moralmente apenas na escola. Você não pode terceirizar uma educação moral. É por isso que a gente tem essa outra parte. Evangelho. Evangelizar é educar com Cristo. Evangelizar é trazer a mensagem do Cristo, o código moral de transformação da humanidade e fazer o aluno emergir. Né? Então, esse é o desafio. Como é que a gente vai conseguir chegar em tudo isso? Eu não sei. Né? Mas é um desafio. Os pilares passam pelo conhecimento, pelo fazer, pelo conviver e pelo ser. Né? A gente está evoluindo? Tá, mas ainda é um caminhar. É não. É não. Ginásio Pernambuco. É não. Hoje em dia está muito melhor. Você pega as escolas públicas e os alunos... Não. Melhorou muito. Mas... Não. Melhorou bastante. É não. Melhorou muito. Mas... Aí caiu um quesito, que normalmente eu trago o tema sempre da redação do Enem, do vestibular. Mas caiu um quesito na prova do Enem, de uma música, vários trechos da música de Caetano Veloso. É de mim. O livro é aqui. Então, aqui, escola particular, desenvolve, alguns desenvolvem, outros não. E aqui, ninguém, meu amigo. Porque vai ter gente que não sabe nem quem é Caetano e quem é Caetano. Bom, aí é outro desafio. Aí a gente faz um seminário de educação pública. Entendeu? A questão é que assim, ela é demais. Agora, que não funciona. A gente depois faz um seminário de educação pública, mas hoje não. Aí volta para aquela fala. É muito pessoal. É muito pessoal. Mas vamos lá. Educação espírita. Educação é a meta existencial do ser humano. Ser social, político, biológico e espiritual. É formar o ser. Né? E a educação espírita passa por isso. Tem a especificidade de trabalhar igualmente com o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como ser reencarnado, sujeito autônomo, que constrói a sua própria evolução, aqui projetando-se na transcendência. É uma interface entre a educação, a espiritualidade e as diversas áreas de pesquisa acadêmica, pois à sua luz, toda e qualquer abordagem do ser humano ganha a dimensão da espiritualidade e a meta máxima da educação. Ou seja, o conceito da educação espírita, ele se amplia, porque ele olha o ser espiritual que interexiste. Depois, esse conceito de professor Humberto é muito inspirado no que a gente está estudando aqui. Né? Quando está aqui, somos seres pré-existentes e interexistentes, porque existimos antes e além das dimensões físicas, expandindo-nos em espírito no tempo e no espaço. A criança é um ser reencarnado como projeto de transcendência e evolução. A vida é educação permanente, busca de aperfeiçoamento rumo a Deus. O mundo é um cenário de ação e aprendizagem, escola e laboratório de nossas experiências existenciais. A educação é o despertar da divindade da alma, num processo autônomo, livre, que se dá principalmente
ao contato do amor e do educador. O educador é aquele que deflagra um processo de educação, tocando a alma do outro, para que ele tome em suas próprias mãos a obra de seu aperfeiçoamento. Então, esse é que é o contexto da educação espírita, que, numa inspiração superior, o professor Humberto resume aqui. Então, leiam aqui, ó. À luz do Evangelho de Jesus e dos ensinos de Kardec, esta casa atua como centro de educação, cultivando a pedagogia do espírito, baseada no princípio de que somos espíritos imortais. Interagimos em duas dimensões, a material e a espiritual, e interexistimos numa sucessão de reencarnações corretivas ou missionárias. Então, esse é o contexto do que a gente acabou de estudar e ler. Né? Então, isso aqui é uma inspiração do professor Humberto. Esta casa cultiva a pedagogia do espírito. É um centro de educação. É o que a gente está estudando nesse roteiro. Né? Então, esse é o nosso desafio de formatar este ser integral. Né? É a educação espírita, que transcende nestas duas asas, evangelho e cidadania. Interexiste nos dois planos, reuniões mediúnicas, reuniões de estudo. Então, a gente está sempre aqui atuando dessa forma. Aplica o conceito de caridade nos diversos trabalhos assistenciais que a gente participa. Né? Como você falou no começo da aula, e muda um pouquinho, como eu disse, afeta o tamanho do grão de mostarda. Meio grão de mostarda, meio. É porque no meio desse processo todinho existe uma pecinha. Cada um de nós. A pecinha somos nós. A teoria, a metodologia, a lei está ali. Só que cada um é cada um. Escola, vou botar para a escola, já que é o dia da educação. Escola particular, escola pública. Não importa. Eu, com 5 anos, chegava em casa, queria logo fazer minha tarefa de casa. Fui fruto de escola pública. Ninguém nunca pagou uma aula de nada para mim. Já não tive coragem de colocar meus filhos, coloquei no colégio dizendo, mas um minuto mesmo, eu fui até com Valéria. Do mesmo jeito, estava acostumada, porque eu estou louco para fazer minha tarefa de casa. Não importa. Não importa. O querer pessoal. Bem, a mãe está ali para dizer, eu quero que você aprenda. Eu estou com outra caixa do Santa Maria, de 30 mil por ano. Ela vai aprender, André. Eu já preparei umas pastas para ela aprender tudo. Mas é um desafio, né? É cada um. Eu disse assim, eu colocava atrás da porta do meu quarto. Eu perdi meu pai com 14 anos, mas eu tinha que acender através da educação. Na quinta, na segunda, estuda tal matéria, na terça, eu tinha essa disciplina. Ela está com muita força empurrando na menina de 14 anos, que é filha única. Aí você falou na a gente acabou de ver isso. Pois é. A educação, você está falando, Andréa, só para voltar um pouquinho aqui, olha o conceito aqui. Vamos fixar esse conceito. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. A necessidade imprescritível. A educação é para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilha a vossa luz. Quando ele diz brilha a vossa luz, ele diz para todos. Isso quer dizer que o potencial de luz de nosso espírito deve fulgir, emergir, ascender em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, olha o mais, você acabou de dizer isso, mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força da instrução,
Não adianta botar no colégio A, no colégio B, no colégio C, impor professor esse, professor aquele, professor... Não basta apenas a força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade. A vontade sua, a vontade de seu filho, de estudar e de que entender que a educação é o caminho do crescimento. É pessoal, é individual. O despertar é de cada um. Pode liberar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexo de beleza e sublimação. É simples assim. É por isso que a gente olha o espírito. Você vê, você foi professora de escola pública, você via numa sala de 30, 40 alunos, ali naquele meio, 10, 15 eram diferentes, porque cultivavam a pedagogia do espírito, brilhava a sua luz, tinham vontade. Não era apenas você que impunha, você não era apenas o educador que deflagra um processo de educação tocando a alma do outro, para que ele tome em suas próprias mãos a obra de seu aperfeiçoamento. O educador é esse, que deflagra um processo de educação para todos. São semeadores. Quantos vão pegar essa semente que estão em si e fazer com que ela brote? Alguns. É por isso que o caminho do espírito é individual. E você não pode querer que cada um tenha a mesma trajetória e o mesmo caminho. Essa é a compreensão da educação espírita. Porque você educa almas. Que, na verdade, você não educa, você facilita o processo de educação. Porque todos somos almas. Né? Todos somos perfectíveis. Um dia todos nós seremos educados. Claro que o tempo e o momento de cada um é diferente. É diferente. Eu posso ter um aluno instruído, mas ainda não civilizado, mas ainda não educado. Eu posso ser bom em ciência, mas eu não sou bom em moral. Né? Então, eu posso assimilar o conceito de fora para dentro para sobreviver, mas eu ainda não adquiri o conceito pleno para viver. Então, nós somos uma sociedade evoluída que aprendemos cientificamente, que estamos evoluindo cientificamente, o conhecimento de fora para dentro. Mas a doutrina espírita é esse processo revolucionário que, juntamente ao Evangelho, faz brotar o processo de transformação de dentro para fora. O ser que existe em cada um de nós. Essa é a questão. Esse é o nosso desafio. Né? Então, os 4 pilares da educação: aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender a fazer. Faze isso e viverás. Aprender a conviver. Fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. Aprender a ser. Sede perfeitos. Está aí o paralelo dos 4 pilares da educação moderna com o Evangelho. O Evangelho do Cristo. Aprender a conhecer. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender a fazer. Lucas, capítulo 10, versículo 28. Faze isso e viverás. Aprender a conviver. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. Aprender a ser. Sede perfeitos. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, a pedagogia educacional, a educação moderna, se baseia em 4 pilares que, há algum tempo atrás, foram inspirados pelo Cristo na pedagogia do Espírito, na pedagogia da transformação moral. E agora, ligando os pilares da educação moderna, o Evangelho e a doutrina espírita, vamos pegar o que diz aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em Fonte Viva,
capítulo 173, ante a luz da verdade. A palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passa de prisioneiros do ponto de vista. A gente tem assistido muito isso, né, minha gente? Cada um pega a trincheira da sua verdade e essa minha verdade é que liberta. Essa sua verdade não me interessa, né? Então, não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Conhecer a verdade é compreender as obrigações que nos competem. Conhecer a verdade é discernir para renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. E o campo de responsabilidade é onde estivermos que brilhe a nossa luz. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, aonde estou colocado, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual é o meu papel. Isso é conhecer a verdade. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, está aqui essa primeira lição de Emmanuel nesse pilar. Aprender a conhecer é o pilar da educação moderna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Evangelho que traz essa realidade. E a página de Emmanuel, ante a luz da verdade, Fonte Viva, capítulo 73, traz a visão espírita de todo esse ensinamento. Outro pilar, aprender a fazer, pilar da educação. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Evangelho, página de Emmanuel, faze isso e viverás. Caminho, verdade e vida, 157. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Quem não se recorda essa passagem do Evangelho, chega este moço e pergunta a Jesus a respeito do que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? Porque Jesus sabia que ele tinha conhecimento, que ele era um estudioso das tábuas de Moisés
e dos profetas. E ele respondeu que eu amarei a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é que Jesus diz? Respondeste bem, diz o mestre. E acrescenta, faze isso e viverás. Eu vivo dizendo aqui que não basta ler, é preciso ler e é preciso estudar. Que não basta ler e estudar, é preciso ler, estudar, entender. Que não basta ler, entender, estudar e entender, é preciso internalizar. E que não basta ler, estudar, entender e internalizar. É preciso fazer, é preciso se transformar. Não basta ler, estudar, entender, transformar. É preciso semear. Então, é o processo. É o que a gente está estudando aqui. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando-se, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir a orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, esculpida em cada um de nós. Porém, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já fostes banhado pela claridade da fé viva, se já fostes beneficiado pelo princípio da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Ou seja, é a gente sair do discurso, do falar muito, que a gente estudou na questão anterior, e agir mais. É fazer isso e viver. Né? Então, este é o outro pilar. Vamos ao outro pilar. Aprender a conviver. Pilar da educação moderna. Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Evangelho do Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. Página de Emmanuel. Página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, lição 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros, aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? Qual é o direito que a gente tem? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência. Então é a regra áurea. É simples assim. Faça aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. É simples assim. Se a gente adotar essa regra como conduta, a gente vai conviver melhor. Porque é como a gente vê um ditado que diz: viver é fácil, difícil é conviver, porque somos criaturas diferentes. E a regra áurea
nos explica e nos dá o roteiro. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós. E visitando a literatura espírita, a gente vai ver que este ensinamento está presente em diversas culturas ao longo da história da humanidade, dizendo a mesma coisa. Regra áurea, fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Essa é a regra do bem proceder, a regra da convivência, né? E, por último, aprender a ser, característica da perfeição, na página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2, Evangelho do Cristo. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o direcionamento, é o roteiro, é o caminho que o Cristo diga, seja perfeita, caminhe, que é como ele diz, visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dada a criação ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo, a dizer-lhes que se esforcem para alcançá-lo. Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo, no orgulho, que lhes são a negação. Já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então tá aí, meus amigos, o nosso estudo dessa manhã, que a gente tenta trazer a educação espírita, trazendo o conceito de educação, o conceito de instrução, o desafio do espiritismo, os 4 pilares da educação moderna, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, a presença do Evangelho, relacionando cada um dos pilares com o Evangelho do Cristo, e a presença do Espiritismo, explicando a parte do Evangelho do Cristo em sintonia, em aplicação à luz da doutrina espírita. Ok, meus irmãos, quem quiser aprofundar mais esses estudos, roteiro 5 do livro 5 do estudo aprofundado da doutrina espírita. Vamos em frente, que Jesus nos abençoe e vamos concluindo essa manhã com esse estudo.